dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no ar com o nosso Jornal dos Trabalhadores. A partir de agora, você fica com o Jerry de Oliveira e a nossa entrevista de hoje com Paulo Mariante. Bom dia, Jerry, bem-vindo. Como você está por aí? Bom dia, Cristiano. Tudo bem? Maravilhosa. Estamos aqui ao vivo no Jornal dos Trabalhadores. Eu lembro mais uma vez para você, ouvinte da Rádio Noroeste, que nós estamos no YouTube, no Facebook, no nosso aplicativo e também na 105.9 MHz, que é a frequência da Rádio Noroeste. Você não será capaz de ir a qualquer lugar do mundo sem ouvir falar da gente. E o importante é que essa aqui é uma rádio pública. Sendo uma rádio pública, obviamente, o nosso interesse não é e nunca vai ser interesse comercial. Aqui, o ouvinte, o contribuinte, é que decide a programação e decide a linha política da rádio. E aí, a nossa discussão é bem objetiva. Está aqui o nosso QR Code, né? Nosso QR Code está aqui para você fazer um depósito para nós. Nós somos uma rádio pública e você, associado da rádio pública, pode opinar na programação e modelo de gestão. Eu quero chamar a atenção de você porque nós estamos fazendo um diagnóstico de Campinas. O primeiro diagnóstico que nós fizemos, que foi moradia, o segundo sobre transporte, o terceiro transporte sobre participação popular, o quarto debate foi sobre mulheres e hoje nós vamos discutir saúde e direitos humanos. Estamos aqui com Paulo Mariante, está aqui já, está aqui o Paulo Mariante com a gente, vai falar sobre direitos humanos e saúde. O Mariante é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas e também atua no Movimento Nacional de Direitos Humanos. E aqui nós precisamos fazer o debate por inteiro. Campinas está um caos no transporte, está um caos na moradia, está um caos em tudo. E nós vamos discutir com Paulo Mariante. Bom dia, Mariante. Seja bem-vindo. Bom dia, Jerry. Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes, os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Primeiro, fazer um registro aqui da importância, né, da rádio, como rádio pública, rádio comunitária e como um instrumento fundamental na democratização, né, da comunicação, enfim, na garantia do direito à comunicação. Acho que isso é importante, a gente vai falar sobre Campinas, mas veja só, nós temos hoje no mundo uma situação absurda, completamente absurda, que é o genocídio, né, contra o povo palestino na faixa de Gaza, na Cisjordânia, aliás na região, né, porque Israel ataca para todos os lados. E se nós olharmos a mídia, essa mídia comercial, burguesa, hegemônica, brasileira, vamos ficar só na brasileira, a gente vai achar que não está acontecendo isso, e mais, a gente vai achar, né, que o que lá acontece é o Estado de Israel se defendendo de ataques terroristas. Não vou aprofundar, mas quero dizer que essa versão é uma versão mentirosa, uma mistificação, mas que é isso que a mídia vende. E aí nós trazemos para Campinas, né? Campinas e o Brasil, mas vamos ficar por Campinas. Nós também temos muita dificuldade, né, em relação às mídias, pelas relações que elas têm do ponto de vista de interesse de classe propriamente dito, né? Não dá para imaginar que as emissoras, eu não vou dar nome aos bois para não fazer propaganda, mas essas emissoras que a gente tem, emissoras comerciais, né, que elas de fato garantam a pluralidade nas informações. Então, por exemplo, quando acontece uma greve, a polícia vai lá para reprimir a greve, qual é a imagem que é passada? A gente sabe muito bem que imagem é. Então, por isso eu queria reforçar a importância
de uma rádio comunitária, pública, né, popular como a Noroeste, fazer esse registro inicialmente. E em relação a Campinas, eu penso que nós temos uma questão aqui a considerar do ponto de vista histórico. O governo atual, não sei se eu devo dizer o nome ou não, assim, pode mas falar. vamos lá. Então, o governo atual, comandado, né, pelo médico Dário Saad, é um governo que é continuidade de 8 anos do governo Jonas Donizete. Absoluta continuidade. Claro, eu diria uma continuidade para pior, né? E vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Mas é uma continuidade pelos personagens que compõem. Quem era secretário no governo Jonas hoje é vice-prefeito, os grupos políticos que se articularam. Então, quero fazer esse registro porque há uma continuidade hoje, para pior, de políticas que foram aprofundadas no governo Jonas, né? E isso é importante lembrar, Jerry, porque a gente tem um problema sério de memória. É uma coisa que às vezes até me irrita, e eu tenho que cuidar porque a irritação não resolve nada. A memória e o esquecimento. Vamos pegar, por exemplo, a saúde. Não quero dizer que antes do Jonas fosse um paraíso, mas tem questões que foram profundamente agravadas pelo governo Jonas, pelo projeto político desse governo. Então vamos falar da saúde. A saúde, ela tem no governo Jonas um momento crucial de aprofundamento de precarização. A que ele está falando disso? Precarização, condições precárias que envolvem a forma de contratar quem trabalha. Então, ao invés de ter um servidor concursado, que tem uma carreira e que tem garantias, inclusive para dizer não, e é importante isso, a gente viu na pandemia, se certos setores da saúde não pudessem dizer não, teria sido pior do que já foi a tragédia de morrer 700 mil pessoas. Então, um servidor que não está sujeito a ser mandado embora no dia seguinte, pelo sistema aí do mundo do trabalho privado, ele é muito importante. E o que na época nós tínhamos uma situação, o quadro de trabalhadores, servidores concursados, já era insuficiente. E existia um convênio, chamado Convênio de Saúde da Família, com o Cândido Ferreira, que de fato não era apropriado, porque o Cândido é uma instituição para a saúde mental, e havia ali, de certa maneira, um desvio de finalidade. Mas era um convênio fundamental para a saúde de Campinas. E o senhor Jonas Donizete, com o secretário, que era o Carmen de Souza, e a gente tem que lembrar dos nomes das pessoas que cometeram esses crimes contra o direito à saúde em Campinas. Do dia para a noite, se não me engano, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2013, botaram na rua, dispensaram 1.308 trabalhadores e trabalhadoras. Isso provocou um caos na saúde de Campinas, e pessoas da época, que inclusive são trabalhadoras da saúde, vão lembrar, gente, para todos os lados da cidade, gente sendo agredida, um horror, porque assim, da noite para o dia, UPAs ficaram sem recepção, centros de saúde ficaram sem recepção, sem isso, sem aquilo, e o argumento utilizado é que o Ministério Público estava obrigando. Mentira. Estou falando mentira, isso foi confirmado que era mentira por uma promotora que cuidava dessa área, que era a promotora Cristiane Lau, que numa reunião no Ministério Público falou isso para o secretário. Não, secretário, jamais ele obrigaria a fazer algo desse. Agora, podia ter feito gradualmente e substituir aqueles trabalhadores por concursados. Não, cortou da noite para o dia. A reposição demorou tanto que ela não foi feita integralmente, porque imagina, de um dia para a noite, 1.308 trabalhadores, numa rede que, entre esses, os concursados, estava em torno de 6.500. Foi praticamente um quinto da força de trabalho da saúde. Então, eu quero colocar isso, porque o governo Dário é continuidade disso. Mas se o que o Jonas já fez foi horrível, o Dário está de parabéns, que ele conseguiu piorar, e muito, e muito. Mariante, eu atuo na área de, como é que fala, de direitos humanos há algum tempo. E tenho visto também que você é um cara envolvido com direitos humanos. Eu vou começar um debate sobre isso, porque nós temos uma Constituição que garante direito fundamental, direito à saúde. Nós não temos direito à moradia. Cadê a moradia? Direito ao transporte de qualidade, não temos. Tudo que é direito fundamental, que está esculpido
na Constituição, é obrigação dos políticos fazer, prefeitos, senadores, deputados. E por isso eles não fazem. São criminosos, na sua opinião? No meu ponto de vista, são, sim. Né? Embora eu tenha um certo cuidado com a questão do criminoso, que senão vem aquele discurso do cadeia, 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 que também não resolve nada. Eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela. Né? Cadeia não é solução, a gente precisa mudar a sociedade. A solução não é cadeia, a solução é uma sociedade socialista, democrática, que transforme as relações, inclusive de produção, e as relações superando a opressão, Jair. Agora, sim, eu queria chamar a atenção de algumas questões. A Constituição, de fato, ela prevê esses direitos. Então, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à cultura, o direito ao trabalho, ao lazer, né, ao transporte. Bom, a questão é como fazer, como diria o Noé Rosa, né, com que roupa. Né? Então, tem um problema que a Constituição não resolve, que a gente só vai resolver com luta política organizada. Um problema não, tem alguns, mas eu vou mencionar dois, para a gente poder aproveitar o nosso tempo. O Estado brasileiro, o Estado como instituição, ele não está organizado para garantir direitos. Tá? A forma de organização, e aí eu vou dar um exemplo que talvez ajude a entender. A Constituição, lá no artigo 129, GR, prevê, se não me engano é 129, eu acho que é 129, que entre as missões, as tarefas, as prerrogativas do Ministério Público está o controle externo da atividade policial. Bom, nós vivemos num país com uma polícia que mata muito. Né? Então, a letalidade policial, a violência policial é um problema. E aqui não é culpabilizar os policiais, por favor. Existe uma questão institucional. Tá? Por mais que tenha muita gente dentro da polícia que inclusive não é simpática à truculência policial, isso é da instituição. E para mudar é uma luta política também. Tudo é luta política. Agora, o Ministério Público está na Constituição que uma das missões dele é o controle externo da atividade policial. Aí nós vamos no Ministério Público. Uma pesquisa há algum tempo mostrou, GR, que nos sites do Ministério Público tu encontra janelinhas para várias coisas. Em quase nenhum aparece a janelinha controle da atividade policial, mesmo que com outro nome. Não tem. Então, aquela instituição que recebeu a tarefa pela Constituição de controlar a atividade policial de forma externa, porque o controle interno, vamos combinar que as corregedorias, né, as corregedorias são muito amigas. Então, assim, controle interno tem que ter, mas não basta. Tem que ter controle externo. E o Ministério Público não faz. Não faz, isso é discutido. Aliás, tanto não faz que isso periodicamente é pauta no próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que é o lugar deles, da carreira. Tem alguns externos, mas a maioria é carreira. O Conselho Nacional do Ministério Público, e eles reconhecem. Então, isso é um exemplo. Mas tem uma outra questão, Jair. Além do Estado não estar organizado para a garantia desses direitos, na sua estruturação, no seu formato, também na sua composição, porque a gente precisa pensar o seguinte: Ministério Público e magistratura, juízes, eles vêm do povo? Não, a maioria é branco, de classe média, média alta, olha a sociedade com uma visão de classe. E aí, quando olha a sociedade com essa visão de classe, olha, por exemplo, aquele menino negro que estava com 3 baseados e vai julgar, o Ministério Promotor vai denunciar como traficante e o juiz vai julgar como traficante, com 3 baseados. Né? Quer dizer, isso é um escândalo, mas é feito cotidianamente e é feito com tranquilidade. Né? Faz parte do modus operandi desses poderes. Como mudar? Volto a dizer, luta política. Vou mencionar, por exemplo, que nas universidades que antes, no tempo que eu fiz o curso de Direito, há quase 40 anos, a universidade era uma branquitude total. Hoje não. E isso é mudança. Resolvem tudo as cotas? Não, mas mexe um pouco com a mesmice da branquitude oligárquica. Então, estou mencionando isso, nem estou falando que eu defendo cotas propriamente, mas é preciso mostrar que a questão de classe e a questão de lugar na sociedade tem tudo a ver com um judiciário, por exemplo, que não reconhece direitos. Agora, GR, mesmo que a gente mude isso,
vamos perguntar para as pessoas que estão ouvindo o programa, as que vão ouvir depois. Nós temos demandas aqui nesse país, reforma agrária, direitos todos sociais, super mal atendidos ou não atendidos. Então, Guilherme, da Arte Favela, ele fala assim: queremos moradia. Cadê a moradia? Então, nós temos direito. Mas aí é que está a questão. Nós temos a Constituição, essa é uma questão. Não dá para fazer qualquer debate de direitos humanos sem debater, por exemplo, a questão da dívida pública e do compromisso dos recursos do povo brasileiro. O orçamento é do povo, é da classe trabalhadora, não é do governo ou do Congresso. Agora, o nosso orçamento atual destina, Jerry, mais de 50% nesses últimos 2, 3 anos, e eu lembro que quando era 40% a gente já ficava escandalizado, mais de 50% de tudo que se arrecada nesse país é para pagamento de encargo de dívida. E dívida, gente, sabe o que é dívida? É enriquecer banqueiro. Para com isso. Só bem objetivo, Mariante. Na última campanha eleitoral, nós entrevistamos candidatos. Você ajudou a elaborar um documento, desde que concorde na sua política, caso eleito, as seguintes questões: a luta da rádio comunitária, o fim da lei de responsabilidade fiscal. O Guilherme Boulos veio aqui na época, ele era candidato a presidente, e falou: eu prometo, caso for eleito, romper com a lei de responsabilidade fiscal, que ele chamou de Bolsa Banqueiro. E essa discussão, para eles tem bolsa, para nós não tem nada. Então, essa é a grande questão. A opção política são opções. A opção política por manter isso ou por construir a ruptura. Eu penso assim, Jair, em militância política, seja militância política em organizações de esquerda ou militância política no movimento de direitos humanos, não dá para ser bravateiro ou falastrão. Né? Então, acho, por exemplo, uma pessoa que é candidata ao executivo, né? Vou romper, vou construir a ruptura, né? E isso é fundamental, porque o que acontece? A gente não discute. Então, quando candidatas e candidatos não falam sobre isso é apagado do debate, é tirado do debate e não chega para muita gente, e aí fica aquela situação de uma candidatura que fala: vou garantir os direitos, a saúde, a educação, toda a lista de compras, né, onde todos os direitos são listados, e não fala dessa questão. Na minha opinião, isso não nos ajuda. Eu acho que quem é de esquerda e defende direitos humanos tem que falar sobre isso, até para que a gente possa chegar na população para mostrar o grau de mistificação que é feito. Tem uma economista, eu vou citar o nome dela, porque eu acho que quem puder acompanhar, se chama Juliane Furno, tá? Jovem, super qualificada, e ela faz esse debate em perfeição. Tem outros nomes. E aí eu quero mencionar uma coisa aqui, viu, Jair? Mesmo, como foi passado, eu vou mencionar aqui, que nós, na campanha de 2022, entre todos os candidatos da esquerda, os da direita, nem vou perguntar por que não, porque a direita problematizar a dívida pública, ela só vai falar de dívida para dizer que tem que apertar mais o torniquete, arroxo fiscal, arroxo no salário da classe trabalhadora. Mas vamos falar da esquerda. Eu só vi um candidato colocar essa questão de forma estratégica nas eleições de 2022, que foi o Léo Péricles, o único, da UP, foi o único que colocou, que não é botar num cantinho, mencionar num texto. Alguns não falaram nada, como o presidente Lula, né? Eu posso ter feito L, mas desculpa, tem que falar isso. Dívida pública nem se toca. E as outras candidaturas no campo de esquerda também não... Quando, por exemplo, o Ciro chegou a mencionar isso, mas de uma forma muito, eu diria inclusive muito ruim, porque em certo momento a maneira como ele falava da dívida era de novo com essas tinturas da corrupção, e esse discurso da corrupção é da direita, me perdoem,
porque o Estado é historicamente corrupto. Então, alguém de esquerda que fica falando queremos um Estado burguês não corrupto, é acreditar em Papai Noel. Então, gente da esquerda que vem desse... gente da esquerda que teve simpatia pela Lava Jato, por exemplo, deveria ter vergonha. Então, a gente precisa discutir seriamente essas coisas. É preciso discutir, inclusive, Jerry, porque esse discurso da corrupção, ele virou um discurso tão senso comum que ele não vai, infelizmente, no âmago da questão. A corrupção existe no Estado burguês porque ela é útil para a burguesia. Então é uma questão de classe, não é uma questão moral. É preciso fazer esse debate a fundo e parar de reproduzir esse discursinho, na minha opinião, muito ruim. Dívida pública, portanto, candidatas e candidatos, se pretendem de fato fazer o debate político, agora é óbvio, não se resolve a questão da dívida pública no município. Eu sei que alguns vão dizer isso, mas já quero falar, viu, Jair? Desculpa. Ah, não, mas eu sou candidato a vereador, dívida pública federal. Ah, meu amigo, minha amiga, não poupe a gente desse tipo de... assim, uma coisa meio salafrária, né? Não, o tema não é todo o tema, porque se a gente não faz o debate na eleição municipal, quando que as pessoas vão lembrar? É óbvio que isso não é tarefa do vereador, mas o vereador pode, o prefeito pode ajudar a construir um movimento político para questionar a dívida pública. E essa outra questão que o Jair falou, que também é um problemão, que é a lei de responsabilidade fiscal. Até porque o conceito de responsabilidade fiscal também é um conceito que não veio da esquerda. O que é ser responsável em termos fiscais? Não vou gastar mais do que tanto. Olha, mas vai morrer gente de fome. Mas eu estou sendo responsável fiscal? Isso é o mais importante. Morrer de fome, fazer o quê, né? Sempre morreu na história da humanidade. Isso aí é uma picaretagem. Então, tem que mudar a lei de responsabilidade fiscal, GR. Por último, eu queria fazer uma observação aqui. Ela nunca foi para, de fato, garantir uma organização orçamentária. Porque a organização orçamentária, a velha lei orçamentária, se não me engano, a 4.330, já previa. O que ela fez foi amarrar o Estado para o modelo do Estado mínimo e, junto com isso, uma coisa que a gente conhece aqui em Campinas bem, né? Terceirizações e picaretizações. Então, é preciso enfrentar também a lei de responsabilidade e tem que fazer esse debate no município para construir um movimento nos municípios e pressionar o âmbito estadual e federal para mudar essa desgraça, porque é uma desgraça isso aí, não é brincadeira não, é negação de direitos. Bom, gente, vocês repararam que o convidado ele fica sempre à vontade para falar o que ele precisa. Na Rádio Noroeste é isso. Não é o diretor da rádio, quero que você fale isso. Não, o Mariante está livre para dizer o que ele quiser. Eu coloco para você, rádio pública é interesse público. E o debate nós fazemos aqui no jornal por completo. E o debate hoje é sobre saúde e direitos humanos. E eu estou percebendo, Mariante me corrija se eu estiver errado, Campinas é uma cidade que está abandonada na questão de direitos humanos. Por exemplo, violência da guarda. Você mesmo presenciou o depoimento que eu dei sobre o ataque fascista que eu sofri por 2 vezes. Um foi por um bolsonarista e o segundo foi a tropa de segurança do governador Tarcísio, que me agrediu em praça pública, filmada por todo mundo, quebrou minha coluna. E aí eu não coloquei o policial no banco dos réus, estou colocando o governador Tarcísio e o comando da PM. Por quê? São eles que constroem antifascista, o fascismo. A escola de formação da polícia é uma escola fascista. E eu estou muito preocupado porque eles estão querendo implementar escola militar. Sabe, eu estou muito preocupado porque eu tenho netos em idade escolar e eu tenho medo, por exemplo, de formarem um microfascista, que nós precisamos discutir. É contra o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é contra o ECA.
e por que insistem numa política que vai transformar crianças em minifascistas. Se falam tudo sobre isso, mas a profundidade do negócio ninguém quer discutir. Transformar uma escola numa escola de soldadinho fascista, ninguém quer. Você, ouvinte da rádio, deve estar falando, o GE é contra a escola militar. Eu não quero que o meu neto seja um minifascista. A escola é lugar para aprender a ser cidadão consciente dos direitos e não cidadãos inconscientes, né? Essa é a discussão. É uma discussão muito séria. Escola militar, Mariante, como defensor de direitos humanos, qual que é a sua posição sobre isso? Bom, queria só comentar, antes de entrar na questão da escola militar, e falar, por exemplo, que a truculência, a violência da Guarda Municipal, no meu ponto de vista, não é um problema de um ou outro guarda que tem esse comportamento, tá? E quero colocar, até porque no meu ponto de vista, a maioria das guardas municipais, dos guardas municipais, não são fascistas, tá? E não teriam por que ser truculentas ou truculentos, mas a instituição, a forma como a instituição se organiza, a organização de cunho militarizado, é um convite para isso. E aí eu queria colocar o seguinte, teve episódio na Batalha do Cálice, né, foi um absurdo aquilo, quer dizer, se não parasse o evento, onde ninguém estava fazendo nada de ilegal, né, o guarda fala em jogar uma granada. Então me desculpa, gente, quem acha que isso aí é pouca coisa, não sei que mundo tá. Então é preciso mudar a orientação, e no meu ponto de vista, um certo discurso que o prefeito Dário Saad fez em vários momentos era um discurso que estimulava essa truculência. Da mesma forma como o governador Tarcísio, a sua política de segurança, ela gera uma polícia truculenta e violenta, e muitas vezes assassina. Então é preciso atribuir responsabilidade a esses governantes, não dá para deixar de considerar essa responsabilidade, além da questão da instituição. E aí, escola militar e escola militarizada. Vamos por partes. Escola militar são escolas de formação de polícia, forças armadas. Enquanto existir polícia e forças armadas, vão existir escolas de formação. Eu acho que não é nenhuma loucura pensar num horizonte onde um dia a sociedade não precise disso. Mas elas existem hoje. O que eu diria, em relação a isso? Escolas militares, a gente precisa também garantir que nelas não sejam desrespeitados os direitos humanos. Quantas vezes a gente não viu vídeo que mostrava certos procedimentos em escolas militares aí, do Exército e outras, aqueles trotes, um grau de violência e de violação de direitos humanos absurda. Mas vamos falar das escolas cívico-militares, que é a militarização das escolas. Bom, vou usar uma frase que está no panfleto da PUESP. Eu quero saudar aqui publicamente a PUESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, pelas iniciativas de enfrentamento a essa ideia, esse projeto da escola cívico-militar. Primeiro lembrar, no governo federal, o governo Lula parou esse projeto. Esse projeto não existe mais no governo federal. Mas os estados que queriam continuaram. E não é só aqui em São Paulo, não, com o governador Tarcísio. O bonitinho lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o fascistinho engomado Eduardo Leite, na Bahia, em vários estados, no Paraná. O Paraná, inclusive, é um dos mais avançados, né, nesse processo de implantação. Em primeiro lugar, vou usar a frase do panfleto: escola não é quartel. Então, não há razão, do ponto de vista do que a Constituição fala para a educação, do que a Lei de Diretrizes Básicas fala para a educação, escola militarizada. Um argumento de que melhora a disciplina é um argumento completamente antipedagógico, porque o que a escola tem que construir de aprendizado é uma educação como prática de liberdade e não como opressão. Então, o argumento de que a presença dos policiais ajudaria na disciplina
é um argumento que derrota a própria democracia e os direitos humanos, que no regime democrático, no regime de direitos humanos, a gente vai desenvolver a organização não no chicote, vai ser no diálogo. Então não dá. Escola não é quartel, o projeto de escola cívico-militar é um erro, tem que ser combatido, e a gente felizmente ainda está conseguindo enfrentar aqui no estado de São Paulo. Mas a luta é fundamental. Eu saúdo tanto a POS quanto as organizações estudantis, UNE, UE, que vem fazendo esse enfrentamento, e a gente está junto nessa luta também. Beleza, estamos aqui no Jornal dos Trabalhadores ouvindo Paulo Mariante. Ele é defensor dos direitos humanos e presidente do Conselho Municipal de Saúde. O tema hoje, direitos humanos e a saúde. Nada mais justo de colocar direito fundamental no debate. E nós estamos aqui ao vivo na Rádio Noroeste. Está aqui o QR Code da rádio. É importante você ajudar, porque é uma rádio pública financiada pelos trabalhadores. Aqui nós não queremos dinheiro da prefeitura, porque nós entendemos que a rádio tem que ser financiada pelos trabalhadores que defendem a linha política. Eu poderia muito bem estar falando bem do governo aqui em relação a isso, porque a IPTV fala bem do governo, mas ela paga. Se não pagasse, poderia ser diferente o debate. Não há o compromisso das grandes emissoras que recebem vultosas quantias da mídia privada para falar bem. Eu, particularmente, coloquei abertamente para os candidatos. Olha, governo Lula tem que ajudar a rádio pública, a EBC, a Rádio Noroeste, a TV Cultura. Por que não? O nosso debate era mais amplo. Nosso debate não é para puxar o saco do governo. Tanto é que o ministro Paulo Pimenta abriu um edital para a rádio comunitária. Há muito tempo nós brigamos por isso, mas a gente não puxa saco de governo. A gente coloca o interesse público em primeiro lugar. Então, esse é o debate primordial. Você pode fazer um pix para a rádio por entender que a comunicação tem que ser pública. O pessoal liga aqui propondo pauta, a gente avalia antes, coloca em discussão no conselho que o próprio Mariante faz parte. Devo isso, devo aquilo, porque o interesse público fala mais alto. Mariante, queria chamar um debate interessante aqui, direitos humanos, né? Eu fico acompanhando, por exemplo, a truculência da Guarda Municipal, o assassinato de um jovem que ocorreu aqui, a questão de direitos humanos parece ser a violação, parece ser como é que eu chamo? Um princípio da Guarda, violar direitos humanos. Como é que você vê isso? Vocês recebem na Comissão de Direitos Humanos? Eu uma vez fui numa reunião da comissão e a prefeitura marcou onde? A reunião dentro da Guarda Municipal. Não tinha segurança nenhuma para quem era defensor de direitos humanos. Eu entrei no PPDH, a Política Nacional de Defensores, e de uma certa forma a polícia sabia que eu estava nessa política sob proteção e ela me agrediu. Você não corre esse risco no Conselho de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas? Bom, vamos lá. Eu acho que militante de direitos humanos tem que ter a noção e a consciência de que ele está numa posição que coloca, né, com certeza em desacordo, e muita gente não gosta, né? Então, acho que isso faz parte, na minha opinião. Qual é a forma da gente enfrentar isso? Organizando
atuando da forma mais coletiva, né, evitando as militâncias voo solo individuais, seja pela questão da construção, né, construção coletiva tem que ser o nosso objetivo. Porque a gente, em certo momento, né, eu estou com 61, mas que é a gente vai. Eu acho que se a gente não constrói coletivamente, espaços coletivos, a gente está num processo muito forte de recomposição do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, para que a partir do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, a gente alcance a retomada do Conselho Municipal de Direitos Humanos, que nós já tivemos aqui 2 mandatos completos e um que se encerrou pelo meio, abriu uma vacância, nós estamos sem mandato do Conselho, vamos recompor, mas hoje isso passa pelo fortalecimento do Fórum, que é um espaço da sociedade civil e que a gente está muito feliz porque está crescendo o número de participantes, muita gente chegando, pessoas querem somar para construir esse espaço. Então, em primeiro lugar, se enfrenta coletivamente, não se enfrenta individualmente. E saídas individuais são a pior ideia para a questão de direitos humanos. Programas de proteção, do meu ponto de vista, eles são importantes, mas a gente tem que, assim, é preciso pensar a dimensão do que significa proteção, porque muitas vezes a ideia de proteção é assim, aquela pessoa está lá ameaçada, tira ela de lá e manda para outro lugar. Agora, isso tem vários problemas. Problemas como, por exemplo, a pessoa ter que sair do seu chão, né, o que não é bom para ninguém. Uma coisa é sair porque tu quer, a outra é sair por estar ameaçado. Desorganiza a vida da pessoa e desorganiza o trabalho que ela fazia naquele lugar. Então a gente precisa encarar essa questão. Me ofereceram para ir embora de Campinas sob proteção, outra identidade, eu recusei todas. Eu quero a minha segurança, eu quero ficar no meu território para me desenvolver minha militância. Então, Jair, aí é que está. A gente não conseguiu, e quero dizer o seguinte, hoje tem um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho Técnico Salles Pimenta, o nome é em homenagem a um advogado que foi assassinado, que era um advogado de trabalhadores rurais, de quilombolas, né, enfim, dos pobres, na classe trabalhadora, e esse grupo de trabalho está avançando numa proposta de política de proteção, né, mais consistente, que inclusive enfrente essa situação que é de não tirar a pessoa do lugar, garantir a segurança no lugar e a garantia da segurança da própria comunidade. Então, ao invés de ficar tirando as pessoas ameaçadas porque tem jagunço contratado pelo agronegócio, pelo não sei quem, ameaçando as pessoas, não. Tem que garantir a segurança de todo mundo e da comunidade também. Tem que enfrentar a violência. É preciso colocar que a proteção a defensores e defensores, a forma correta não é tirar quem está na mira da ameaça, é enfrentar a violência e acabar com a violência, com a ameaça. Então, mas isso é uma construção, né? É uma discussão que está sendo feita no governo federal, com algumas dificuldades, mas está avançando e a gente está apostando nesse processo, inclusive, Jair, porque isso que está acontecendo no governo federal não é de agora, já vem de mais tempo, e foi resultado de 2 condenações, uma condenação internacional na Corte Interamericana de Direitos Humanos daqui da América, né, da OEA, e uma condenação no Brasil na Justiça Federal. Então não é nenhuma bondade o que está sendo feito, é uma conquista de movimentos que foram essas instâncias para garantir, né, esses programas. Agora eu queria colocar uma outra questão. A violência e a truculência dessas instituições, Guarda Municipal, Polícia Militar. Nós temos um problema, Jair, que não é muitas vezes lembrado, que é o seguinte: em 88 a gente conseguiu fazer uma Constituição inovadora em muitos pontos. Não sejamos injustos, conquistamos coisas importantes, ainda que as mais importantes não tenham sido, as que eram importantes para a classe trabalhadora não tenham sido regulamentadas, não tenham sido de forma efetiva implantadas. Mas tem uma parte da Constituição, Jair, que ficou quase, na de 88, quase igual à Constituição de 67, que era a Constituição da ditadura militar, que era a parte da segurança pública. É quase igual. Quem tiver curiosidade, procure na internet, tem na página, inclusive, do governo, a Constituição de 67, e pega de 88, pegue Defesa e Segurança Pública e compare, confronte. E vai ver que tem uma diferencinha, no meu ponto de vista, pouco relevante, tá? E o resto é tudo cópia. Ora, é possível, num Estado democrático,
fazer a cópia da parte de defesa e segurança de uma Constituição de ditadura militar, pelo amor. Me permita uma avaliação minha aqui. Houve uma transição, né, da ditadura civil para o militar, e houve também a eleição de uma pessoa que era afinado com os interesses militares. Aflorou o debate da violação de direitos humanos por essas pessoas, por pessoas que defendem o governo passado e que são totalmente violadores de direitos humanos no dia a dia. Não é só, sabe, polícia violadora, mas todo aquele que era a favor daquele governo ressuscitou a violação de direitos humanos. Como é que combate se nós temos uma sociedade que está ficando cada vez mais desumanizada? A gente aqui na Rádio Noroeste, no Samba Manifesto, tomando um pedido, pelo amor de Deus, denuncie o nazismo na sua região. Quem é o seu vizinho? Ele pode ser nazista, ele pode ser uma pessoa que viola direitos. E como é que está essa questão da polaridade política? Bom, eu acho que a gente precisa levar em consideração algumas questões, e aí não é só no Brasil, é no mundo, né? A história já, eu espero que tenha nos ensinado que o agravamento de crises econômicas não produz necessariamente, né, um avanço de consciência na classe trabalhadora, infelizmente. Não, isso é um processo muito mais complexo, volto a dizer, de luta política por ideias, entre as ideias do individualistas, né, egoístas do capitalismo, e ideias mais solidárias e socialistas, ideias mais coletivas. Então é uma disputa permanente. A crise, em geral, a gente tem visto que ela tem provocado uma expansão de ideias, inclusive fascistas, junto ao povo, junto à classe trabalhadora, né? A gente precisa entender, a classe trabalhadora já tem uma ideia do século XIX de um filósofo que falava: numa sociedade dividida em classes, as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. Então, não tem novidade nenhuma. Nesse ponto, lá nos escritos, o Marx, na minha opinião, está totalmente correto. Então, volto a dizer, a luta política e significa um debate permanente, um confronto de ideias. Tá? Esse crescimento, no meu ponto de vista, tem influenciado todos os processos políticos. Onde na esfera eleitoral, a gente vê, por exemplo, candidatos de esquerda que pensam duas vezes em defender determinadas bandeiras, porque acham que isso vai tirar voto e preferem não se queimar fazendo determinados debates. Então, não debatem o direito das mulheres ao aborto, não debatem a superação dessa política absurda de drogas, que na verdade não é uma política de drogas, é uma política de opressão. Não é uma política de drogas, é uma política de opressão. É isso, o que está em jogo é controlar pessoas e territórios, pessoas negras, pobres, periferia, favela, comunidade. É isso, tem nada a ver com política, vamos cuidar para as pessoas, o uso de drogas. Balela, gente, por favor. Então tem gente que não faz esse debate por essa questão. O que me parece que cabe a quem acha que é fundamental fazer? Construir os canais para isso. Então, quando a gente está reforçando, fortalecendo um Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, é para que esse espaço tenha força política para fazer esse debate, força política na sociedade, aglutinar pessoas, e essa aglutinação de pessoas se transformar em força viva para fazer discussão. Aí, Jerry, eu só queria falar o seguinte: esse debate sobre, por exemplo, o nazismo, para mim, é importante a gente tomar um certo cuidado de não pintar o nazismo com essas cores da monstruosidade, quando o nazifascismo é uma expressão mais extrema da opressão capitalista. Então o capitalismo produz, e a crise econômica tem esse efeito. Por isso que eu queria falar, gente, o seguinte: nós, tanto assim, militantes de esquerda quanto defensores de direitos humanos, a gente precisa entender que não tem possibilidade de superação desse quadro sem uma mudança mais radical da sociedade.
Eu falei da crise capitalista. O capitalismo é uma crise permanente. Eu estava comentando outro dia, por causa da questão palestina, Jair. Não existe capitalismo humanizado. Não, capitalismo humanizado é uma bobagem. Capitalismo é concentrador, é espoliador, gente, pelo amor, né? Mas estava comentando o seguinte, que agora na questão da Palestina, eu estava puxando uma lembrança. Em 1973, eu era nem pré-adolescente, 10 anos, pré-adolescente. Mas eu acompanhava já, porque assim, desde uma certa idade eu achava que além de futebol tinha outras coisas para pensar. E sempre tentava, mesmo na ditadura. Quem olhar na época, revistas e jornais, vai ler manchetes enormes falando de crise do petróleo. Tá? E aí assim... colocar uma questão aqui, o pessoal que está acompanhando no Face e no YouTube podem formular perguntas por escrito, desde que você não fira direitos humanos. Então vamos lá. 73 eu lembro bem disso. Eram capas de jornais, e não só aqui no Brasil, diga-se de passagem, né? Crise do petróleo. Então eu lembro que foi um ano que até tu fantasiar de árabe no carnaval era meio arriscado, porque era um ódio. A imprensa criou isso aí. Os árabes, né, principalmente os árabes, produtores, exportadores de petróleo, estão rebentando a economia mundial. Era uma crise do capitalismo. Era uma crise do capitalismo. Os árabes não tinham nada a ver com isso, gente. Que isso? E me pintaram essa mentira, a mistificação, viu, Jair? Isso... Quando essas coisas acontecem, os efeitos políticos são perversos. Não é à toa que tu queria preconceito contra a árabe, aí já fala do terrorismo palestino, toda essa mentirança, porque é mentira, 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 e essa mentira vai se tornando verdade em alguns lugares. Então, crise no capitalismo é da essência do capitalismo. A crise é da essência do capitalismo. Não existe capitalismo sem crise. A questão é qual o tempo em que ela acontece. E, infelizmente, as crises têm provocado uma piora geral, aumento de pobreza, aumento de miséria, aumento de violência. É disso que a gente está falando. Então, queria só primeiro dizer o seguinte, é ilusão achar que existe superação disso nos marcos do capitalismo. Tem que mudar a sociedade. Essa sociedade concentradora, opressora e espoliadora não tem resposta. Mas eu queria voltar aqui na questão do enfrentamento à violência. O que acontece, Jerry? Enfrentar a violência significa, ao mesmo tempo, falar disso que eu falei, da crise, do capitalismo, etc., porque se a gente não falar, outros não falam, a Globo não vai falar sobre isso. Ou nós falamos, ou não vai rolar. E segundo, no plano mais imediato, como a gente pode se organizar para dar conta disso? Quero reafirmar aqui. Não acredito em saídas individuais, voo solo cai rápido e a gente precisa se organizar e fortalecer. Por isso que é importante, aí eu queria só concluir aqui numa questão. Nós temos que também tentar associar os nossos espaços de militância para fortalecê-los. O que significa dizer que uma pessoa que é militante do Movimento Popular de Saúde tem que se compreender como uma militante de direitos humanos. A gente tem que mostrar que essas lutas estão articuladas, tem que estar articuladas. Mariante, tem muita gente acompanhando a rádio no Facebook, no YouTube. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Quem quiser contribuir com a rádio, tem o Pix aqui. Enquanto o Mariante toma uma água, nós combinamos, eu e Mariante, debater saúde e direitos humanos juntos. E nada melhor que trazê-lo aqui, porque é presidente do Conselho Local de Saúde e também é um dos organizadores do Fórum Municipal de Direitos Humanos. A pessoa mais apropriada para estar aqui seria ele. A gente sempre chega para os ouvintes e fala quem você indica. E aí o seu nome foi referência, né, na votação. Não teve nem votação, na verdade. Teve indicação e foi unânime. Agora nós vamos falar sobre saúde. O Mariante participa também, além do conselho, participa da nossa luta aqui no bairro. Teve presente na nossa manifestação por mais médicos aqui no bairro.
e ele ouviu. Quando a Rádio Noroeste foi apresentada, a Rádio Noroeste, a comunidade sentiu a importância da Rádio Noroeste. Já os fascistas não, se esconde atrás da árvore. E aí, Mariante, como é que você vê a participação da Rádio Noroeste na comunidade e nas lutas do dia a dia? Bom, eu posso dizer com orgulho, né, como colaborador da rádio, que na manifestação que foi feita, e que coisa linda a comunidade se organizar, e a rádio foi super importante, que ela participou dessa mobilização, dessa organização. Quero registrar aqui a querida e saudosa Ana Leme, porque foi uma pessoa super importante nesse processo. E a Ana, gente, aqui quero dizer para você o seguinte: quem teve a oportunidade de participar com a Ana de reuniões com pessoas da Secretaria de Saúde ia ficar maravilhado, a garra, a combatividade dela. Ela era uma pessoa, por exemplo, numa reunião que teve depois daquela manifestação, e que a pessoa da secretaria estava falando, e a Ana pegou um caderno e falou, mas você falou isso tal dia, não sei o que, é tudo anotado, assim. Ela era super, era uma pessoa muito querida, mas duríssima na cobrança, né? Uma liderança, olha que eu vou dizer, né, que assim, a gente lamenta tanto por ela como uma pessoa querida que era e como militante, né? E quero dizer o seguinte, além de fazer essa referência aqui em homenagem a ela, eu acho que a melhor maneira, né, de homenagear uma pessoa como a Ana não é com nome de rua, com uma estátua, é a luta, é mantendo a luta. E aí, lembrar daquela manifestação, inclusive uma questão, voltamos aqui a esse ponto da comunicação. Pois bem, eu estava aqui, já tinha conversado com o pessoal, na época eu era do conselho, mas quem era presidente era a Nayara. Viemos aqui, não juntos, mas nos encontramos aqui. Manifestação muito bonita. A rádio, quando foi mencionada a manifestação, foi aplaudida, assim, ovacionada. E aí uma coisa interessante, naquele dia, bela manifestação, deu para constatar uma questão que era a absoluta veracidade, não que fosse novidade para mim, que eu conhecia as pessoas, do que era falado em relação à falta de médicos, né? Pois bem, tanto a comunidade estava mobilizada que no dia seguinte a previsão de uma agenda no dia seguinte, aqui perto, né, no Espaço das Zoonoses, que o prefeito viria. O prefeito cancelou, porque o pessoal estava organizado para ir na manifestação, não é para xingar o prefeito, para cobrar o prefeito. Isso é democracia e deveria ser entendido assim. Pois bem, na época, por que eu falei de comunicação? Na época, o que dizia aqui o Conselho Local, a querida e saudosa Ana, o Jerry, a Cris, a galera daqui do bairro? Falta médico, não tem médico. Era essa a frase. A prefeitura, infelizmente, mentindo, dizia que tinha. É só olhar o que tem as falas da prefeitura na imprensa. E por que eu estou falando da comunicação? Porque a comunicação comercial, a IPTV, aqui, todas as emissoras, davam mais destaque à fala da prefeitura do que à fala da comunidade. Quando não, só davam a fala da prefeitura. Então, alguém desavisado ia dizer, não, mas a prefeitura está dizendo que tem médico, deve ter, né? Não tinha, era mentira. Então, quero fazer esse registro, e aí eu queria aproveitar, Jair, para fazer a seguinte observação em relação à saúde, tá? Campinas é uma das 10 ou 15 cidades mais ricas desse país. Portanto, tem um orçamento municipal considerável, tá? Mas eu queria aqui fazer uns comentários aqui. Nós temos uma questão que de fato, o governo federal gasta menos do que deveria, tá? Na saúde de Campinas, e o estadual, aí é ridículo. Se o federal gasta menos, o estadual, a palavra mais adequada é ridículo. Não chega, em média, durante anos, a 1% do gasto de saúde a parte do Estado. A parte federal, no nosso ponto de vista, tem que crescer. Não significa, por favor, que os problemas da saúde de Campinas são decorrentes da falta do recurso federal. Nós temos outros problemas, Jerry. E aí, eu queria dizer para as pessoas que, infelizmente, eu disse no começo, né, que o governo atual é uma continuidade, né, do governo Jonas. Desde o governo Jonas, a gente vem tendo uma piora da saúde, e eles têm vendido a ideia
de que o melhor para a saúde em Campinas não é fortalecer a rede pública com mais concursos, mais trabalhadores concursados, é terceirizar. E já fizeram quase, talvez, 90% da urgência e emergência do SUS Campinas terceirizada. UPA Campo Grande, totalmente terceirizada. UPA São José, totalmente terceirizada. UPA Padre Anchieta, totalmente terceirizada. UPA Carlos Lourenço, um pedaço considerável. O Ouro Verde já nasceu terceirizado, é uma tristeza isso, né? E agora é terceirizado, quarteirizado. E o Mário Gatti, que era o nosso querido hospital público de Campinas, que a gente tinha orgulho daquele hospital público, hoje já tem mais da metade terceirizado. Isso é um crime, isso é um crime praticado pelo prefeito Dário, a terceirização do Mário Gatti. É um crime, é preciso ser dito nesses termos, é um absurdo isso. Aqui, Mariante, fazer um depoimento pessoal. Eu tive um AVC e fiquei internado durante uma semana no Terminal Ouro Verde, no Hospital Ouro Verde. Primeiro, estava uma situação escabrosa. A pessoa que atendia a gente não sabia se vai estar empregada no outro dia. Havia uma demissão em massa, uma outra atividade enorme. Aí uma das pessoas que veio me atender como assistente social, ela não é concursada. E é conhecida minha, de bairro, cresceu. Eu falei assim, como é que você entrou aí? O vereador, meu amigo, me indicou para a empresa. Ou seja, um descalabro. Porque a gente vê o trabalhador da saúde sendo escamoteado, né, para que atenda a base de sustentação do governo. Ridículo. Então, Gerry, vamos lá, Gerry. O que acontece em relação a esses processos de terceirização? Em primeiro lugar, vamos colocar um ponto aqui que é importante para as pessoas saberem. As pessoas terceirizadas são contratadas ganhando menos da metade do que seria o salário das pessoas concursadas. Eu pergunto a quem está ouvindo e quem vai ouvir depois, alguém acha que pegar a melhor forma de recrutar trabalhadores é oferecer salário mais baixo? Essa é uma forma de pegar recrutamento para pegar melhores profissionais? É essa? É óbvio que não. Eu espero que ninguém que está ouvindo pense isso, que convenhamos, né? É uma questão séria. Então, Gerry, vamos lá. Eles resolveram terceirizar. Fizeram as licitações, e a licitação, eles contratam a empresa. A empresa vai contratar os trabalhadores, tá, Gerry? A empresa que vai contratar, tá, os trabalhadores. Então a prefeitura paga para a empresa, paga uma montanha de dinheiro para essas terceirizadas, quarteirizadas, montanha de dinheiro, e o salário que essas empresas pagam para as pessoas que trabalham nos lugares é ridiculamente baixo. E aí, quero dizer o seguinte aqui: nós, do Conselho Municipal de Saúde, somos absolutamente solidários às trabalhadoras e aos trabalhadores terceirizados, que não tem nenhuma culpa disso, não são eles que terceirizam. Quem terceiriza é Dário Saad. Então, quando tiver problema, pense que aquela pessoa que está lá na ponta foi contratada por um salário mais baixo, tem uma condição de trabalho ruim, e o responsável por isso tem nome e sobrenome, Dário Saad. Então, já é só uma questão que eu queria colocar, que é a seguinte: a forma de contratar, ela é propositadamente para piorar, não é acaso, porque a prefeitura poderia terceirizar, nós somos contra, mas ela poderia terceirizar utilizando uma lógica não do menor preço, da maior qualidade, e com isso, não vou dizer, eu sou contra, não sou eu que sou contra, o sistema de controle social, conferências municipais de saúde, o Conselho Municipal de Saúde é contra. Por tudo isso que a gente tem visto, que a terceirização não resolve. Se a terceirização é ruim, o governo Dário Saad optou por fazê-la pior ainda. E o resultado a gente está vendo. E, Gerry, uma questão importante, deixa eu falar isso aqui, porque tu mencionasse a rotatividade. Nós tivemos recentemente, e aí eu posso falar que estava presente na reunião a ex-presidenta do Conselho, Nayara, conselheiros do Conselho Local de Saúde, lá do Ouro Verde, como o Mané Silvério, como o Galdino, e estava o presidente da rede, o Mário Gatti, e outras pessoas da diretoria da rede. E o presidente da rede falou com orgulho:
Não, mas a nossa rotatividade de mão de obra aqui, ele falou e a diretora, a doutora Cíntia Ruiz, também falou. Nossa rotatividade é mais ou menos no mesmo nível do mercado privado, da saúde privada. Gente, olha o absurdo. A gente não quer rotatividade. O padrão da saúde privada não pode ser o padrão para a saúde pública. Eles falaram isso com naturalidade. Olha que bom, a nossa rotatividade não é pior do que a saúde privada. Nós queremos saúde pública e nós não queremos rotatividade, porque isso é do capital. E capitalismo e saúde não rimam. Bom, esse é o próximo tema do Jornal dos Trabalhadores. Nós vamos discutir políticas de assistência social. Fizemos uma pesquisa, o trabalhador de assistência social ganha 3 vezes menos do que deveria. Ou seja, precarizou e entregou para ONGs religiosas o serviço de assistência social. Nós vamos discutir a política de assistência com a Kátia Mendes, ex-conselheira tutelar, né? Ela é educadora social e assistente social. A gente está discutindo. Uma criança foi colocada num baú e depois descobriu-se que a empresa terceirizada no acompanhamento da criança não cumpriu o seu papel. Esse é o papel das empresas terceirizadas do governo. E aí é muito triste quando a gente vê que o relatório do doutor Dário, até agora não foi apresentado. Você lembra eu fazer uma investigação para apurar. Aí quando descobre que a culpa era a privatização da entrega do serviço de assistência para religiões, a gente percebe o quanto esse governo tem tratado a questão da assistência social. A gente está acompanhando aqui, está investigando trabalho escravo legitimado por empresas que recebem vultosas quantias de dinheiro. Eu estou chamando atenção porque a situação da saúde em Campinas é muito grave. Teve um cara que fala assim, privatiza que melhora. Cadê? Cadê onde está privatizado? Aonde melhorou? Por exemplo, aqui na Boa Vista, nós temos uma pedreira arrebentando com a gente. Tivemos Juarez Mateus falando sobre transporte. O transporte em Campinas sempre foi privado e nunca foi bom. Está aí o Mariante, nós atrasamos o programa porque o transporte foi uma porcaria. A gente precisa debater o que entrega, o que lucra, porque Campinas arrecada 9 bilhões por ano e não tem moradia. Nós trouxemos um pessoal do MST para falar. MTST. Nós temos uma situação do transporte caótica. Campinas está em xeque, porque nós não temos prefeito. Desculpa, Mariante, falo demais, eu desabafo, porque tem hora que, sabe, a indignação é tanta, a gente se dedica tanto a uma causa e a gente não percebe, sabe, que nem movimento de rádio. A nossa pauta já está pior que uma ficha corrida, né? É muito grande porque não há medida nenhuma. E aí a gente vê o prefeito na cara de pau dando milhões para a mídia. Quanto que ganha a IPTV para falar bem do prefeito? Para você ver, uma cidade que teve recorde de morte. E aí não teve um apagão na cidade e o ônibus continuou contaminando muita gente. Isso é muito sério. Isso aí precisava de uma atitude de uma cidade que tem prefeito. Infelizmente ainda não temos. Na verdade nós temos um prefeito, mas ele serve a interesses, né? Então a gente pode olhar, por exemplo, na saúde.
a cara de felicidade dele inaugurando o Hospital São Luís, que é o hospital rico para rico, né? Que parece um hotel. E ao mesmo tempo, se a gente olhar na saúde pública, é um desastre, né? Inclusive inaugura o Mário Gatinho, depois que inaugurou a recepção vira uma cachoeira. Enfim, essa é a forma, né, de tratar a saúde pública. E existe um projeto aí, que é um projeto privatizante. Eu acho que, infelizmente, ainda tem quem fale e venda esse discurso, né, de que privatizar é bom. Nós estamos vendo em Campinas que privatização e terceirização não são resposta, né, tem sido um desastre o que vem acontecendo, e eu espero que essa questão seja enfrentada, né, de forma adequada nos debates, e que a gente tenha uma gestão em Campinas que mude essa lógica, né? Tem que mudar. Essa lógica de privatização e terceirização, ela tem sido destrutiva da saúde de Campinas, e aí é preciso recuperar algumas questões. Se nós tivéssemos uma rede de saúde na atenção básica, na atenção primária, o centro de saúde, que nós temos um número bem interessante em Campinas, diga-se de passagem, mas não adianta ter o centro de saúde e não ter equipe completa. Então precisa ter um esforço de um número grande de concursos, né, em todas as áreas, para o preenchimento, porque se o centro de saúde funcionar bem, 80% a 90% das questões de saúde passam por ali, com acompanhamento, prevenção, enfim, isso é uma coisa que é antiga, não é novidade que eu estou falando, mas se a prefeitura não fortalece a atenção primária, a gente vai tem situações que têm chegado, por exemplo, nas UPAs, que deveriam ser resolvidas no centro de saúde. Não são resolvidas porque o centro de saúde não está equipado da forma adequada. Quando eu falo equipado, com quadro de trabalhadores e trabalhadores concursados adequado, com as condições de funcionamento adequadas. Então isso é um problema e tem que ser enfrentado. Sem isso, a saúde não vai avançar. Na urgência e emergência, a gente tem que ter um plano de, eu vou usar a expressão reestatização, né, retomada do controle público, da prestação pública do serviço. Essa conversinha de que a operação é privada, mas existe uma gestão pública. A gestão pública, me desculpe, porque uma gestão pública que acha que é razoável ter, entre os trabalhadores terceirizados da saúde, uma rotatividade parecida com a do setor privado, é uma piada de gestão pública. Naturaliza algo que é absurdo, porque essa rotatividade, ela não ajuda a ter o vínculo do atendimento, a perda do vínculo. Então, rapaz, Mariana, recebi a notícia do nosso querido Egídio, que infelizmente morreu hoje aos 96 anos, o apresentador, dono do SBT, Silvio Santos. É uma pena pela perda da pessoa, enquanto pessoa, mas também a gente é obrigado a dizer que o SBT é uma instituição midiática que não anda com a população. Essa é Jerry, deixa eu fazer bem objetivo aqui uma referência. Recentemente morreu o Delfim Neto, né? E teve pessoas que tiveram a cara de pau, o cretinismo, a canalice de falar que ele teve alguma contribuição para a democracia no Brasil, para políticas de inclusão. Me perdoe. Quem foi responsável pelo milagre econômico da ditadura e foi signatário do AI-5 não poderia ser lembrado assim. Então, me desculpe. Que tem uma só fazer uma coisa. Deixa eu só colocar o seguinte. No meu ponto de vista, a gente não... Tem um problema sério, deixa eu falar isso aí. Tem um problema sério assim, morreu, coitadinho. Não, morrer faz parte da vida. É da lógica da vida, nascer, viver e morrer. Então não tem nada de novo nisso. Uma pessoa que foi serviçal de uma ditadura, que ganhou com essa ditadura e que fez o que fez Delfim Neto, eu não comemoro a morte de ninguém. Mas eu não vou manifestar sentimentos, assim, essa coisa de meus pêsames, lamento, coitadinho. Não tenho relação pessoal para isso. As familiares devem, que os familiares lamentem, é compreensível, é familiar, amigos. Agora, quem não é outra coisa. Eu não gosto dessa hipocrisia de que porque morreu tem que lamentar. Eu não comemoro mortes pela seguinte razão.
já morreu muita gente na humanidade, e se morte de canalha resolvesse, depois que já foram todos os ditadores militares do Brasil, que estão no inferno, junto com Pinochet, com Hitler, com Mussolini e outros. Por isso que eu não quero então, mas eu quero só fazer essa observação. Sobre esse cidadão, que era o dono do SBT, em primeiro lugar, foi uma pessoa beneficiada pela ditadura. Tem muita gente. Sabe aquela conversa? Um camelô que virou dono de TV. Olha, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é de uma mentira, mistificação fantástica. Esse cidadão virou o dono de TV porque ele se dispôs a prestar serviços para a ditadura militar. Essa TV que ele era dono e que ele dirigia surgiu no ocaso da Rede Tupi, na falência da Rede Tupi, ali no final dos anos 70. E ele entrou nisso com o governo Figueiredo, né? E aí, inclusive, lembrar que num programa de auditório, ele cantava uma musiquinha assim: o Delfim Neto é coisa nossa, o Figueiredo é coisa nossa. Me desculpe, eu ter que lamentar o falecimento dessa pessoa, eu seria hipócrita, não vou ser hipócrita. E se alguém me perguntar, porque essa é uma questão, o presidente da República e o ministro da Fazenda, que lamentaram a morte do Delfim, sabe o que poderia dizer, se não quisesse ser um reprodutor de canalice? O que o senhor tem a dizer sobre essa morte? Foi um personagem marcante na história. E o que mais? Foi um personagem marcante. Porque se for para falar, tem que falar o que fez. E o que fez não foi bom. E parar com esse negócio de tentar enaltecer e passar um verniz bom em madeirame podre. Então, esse cidadão do SBT, na minha opinião, foi um personagem marcante porque ajudou a fortalecer uma mídia capitalista, corporativa e que nunca defendeu os direitos humanos. Então, me poupe disso. Não tenho assim, coitadinho. Não tem coitadinho, não. Por favor, né? Para com isso. Menos, para que assim ficar fortalecendo, reforçando hipocrisia? O que a gente ganha com isso? Pois é. Estamos aqui ao vivo na Rádio Noroeste, programa Jornal dos Trabalhadores, debatendo saúde e direitos humanos com Paulo Mariante. Ele, não vou dizer que ele é presidente, ele atua no Conselho Municipal de Saúde. Quem preside o Conselho de Saúde são seus membros, tudo é amplamente debatido, tudo é amplamente discutido, e a posição do Conselho de Saúde merece meu respeito. A Cristiane, minha companheira, foi conselheira municipal e sabe do esforço do Mariante, do Mário, do Ney. Por exemplo, o Ney, diretor da rádio também, sofreu demais na prestação de contas da saúde do governo Dário. E a gente percebe que o Conselho de Saúde foi contra a prestação de contas, porque tinha coisas ali que tinham que ser explicadas, e a prefeitura não explica. Eu fico avaliando, Mariante, Conselho do Idoso, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, como é que é a relação dos conselhos com o governo. É importante a gente falar sobre isso, porque nós tivemos uma eleição do Condema e foi muito acachapante o que o governo fez. Tivemos a eleição do Conselho Local de Saúde. Quem coordenou a eleição do Conselho Local de Saúde foi pessoas governistas. Chamar uma eleição com participação popular numa segunda-feira de manhã, das 8 às 10 horas, ou melhor, das 8 às 10 da manhã, é ridículo. Nós tivemos a eleição do Conselho de Saúde aqui, que tinha 5 mil votos. 2 mil votos. E essa última, a pessoa ganhou por 3-2. Não é, a participação popular o mote do governo. Como é que é a relação do governo Dário com os conselhos de saúde, meio ambiente, idoso, de mulher, para ver como é que fica a questão, porque os conselhos é um órgão auxiliar. Bom, primeiro, os conselhos que a gente tem,
eles são uma conquista também no processo democrático. Se a gente pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo nacional, o Conselho Nacional de Saúde, ele é antigo, ele é anterior a 88, já existia, inclusive conferências também. Qual é a diferença que a gente tem em 88 na Constituição e o que vem a partir daí? Primeiro, os conselhos passam a ter alguns poderes e eles obrigatoriamente têm participação da sociedade civil, porque anteriormente a Constituição, os conselhos que existiam não tinha sociedade civil, era só o governo. Então era muito bom, que era todo mundo ali do mesmo lado, né, para defender as mesmas coisas. 88 inova. E é importante dizer que a Constituição de 88, numa mudança significativa na nossa história política, ela prevê que a democracia participativa é importante no regime democrático praticamente tanto quanto a representativa. Então, assim, a gente tem eleição para vereador, para prefeito, para deputado, para governador, deputado federal, presidente, senador, mas os conselhos de participação também são espaços de um poder numa república. E os conselhos, qual é o papel do conselho? O conselho não é para ser nem oposição nem situação. O conselho é para ser autônomo e independente em relação a qualquer governo. E vou te pedir, eu queria explicar isso bem no detalhe para as pessoas entenderem. Vamos lá. Conselho não é para ser oposição nem situação. Significa que o conselho pode aplaudir uma medida governamental? Sim. Pode. Não tem, isso não é puxa-saquismo. Aplaudir em que sentido? É importante isso. Então, é importante retomar uma campanha de vacinação para ampliar a cobertura vacinal? Claro que é. Isso a gente reconhece. Eu vou dizer que talvez não seja o caso de aplauso, né, mas sim, reconhecemos. Mas existe um outro papel, que é o papel da crítica. E a crítica tem que ser feita a quem for, seja ela quem for. E aí eu quero mencionar que no Conselho de Saúde de Campinas, para quem tiver dúvida sobre isso, a gente faz críticas ao governo municipal? Sim. A gente faz críticas ao governo estadual? Sim. E a gente faz críticas ao governo federal? Também. Vou mencionar aqui 2 episódios para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Nós tivemos uma situação em que o deputado federal, então líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, Zeca Dirceu, num projeto que era um projeto que a finalidade era estabelecer acertos entre os níveis municipal, estadual e federal para a questão de dívidas, de recursos. Era isso o projeto. E ele incluiu, bem naquele estilo jabuti, com estilo contrabando, um artigo que permitia ao governo federal descumprir os pisos constitucionais da saúde e da educação. É um absurdo. E me desculpe, assim, mas por que ele... Olha, desculpa, isso não pode ser feito. Não tem justificativa. E foi isso que na época eu falei na reunião do Conselho Municipal. E o que nós fizemos? Moção de repúdio ao deputado Zeca Dirceu. Do PT, da base do governo, dane-se, errou, leva pancada. Outra que nós fizemos também, lamentavelmente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né, fez uma fala depreciativa de servidores públicos, mas uma fala assim, olha, para lá de neoliberal, um horror o que ele falou, moção de repúdio também. Então, um conselho não é para ser amiguinho de governo. Conselho é para ter autonomia e independência para fazer as críticas. Eu não posso falar, Jair, dos outros conselhos da cidade que eu não participo, tá? Mas gostaria de dizer aqui uma questão. Conselho que não prezar pela sua autonomia e a sua independência, que não se colocar de maneira crítica às políticas públicas, na minha opinião, é qualquer coisa, menos o conselho. E eu quero dizer o seguinte: nós entendemos que a terceirização e a privatização, que a precarização é ruim em qualquer política pública. Então, se tiver isso que eu estou falando, precarização, terceirização, precarização, em políticas públicas de outras áreas, se os conselhos não criticarem, minha opinião, não estão cumprindo seu papel. Desculpa, porque não é. A terceirização ela é ruim em essência. Aliás, a terceirização, seria interessante que as pessoas pensassem um pouquinho, a origem da terceirização é racista. Então, alguém que acha que a origem de uma política racista, ela pode ser boa, né? Alguém acha que uma política que originou de uma ideia racista pode ser boa por uma política pública? Claro que não. Então, os conselhos têm que cumprir esse papel.
O conselho tem que ser autônomo, independente para fazer as críticas, seja a quem for, a que governo for. No caso de Campinas, infelizmente, o governo municipal não dialoga bem com as críticas, não sabe receber as críticas, e eu queria chamar a atenção de que o secretário, no governo Jonas, o secretário Carmen participou de 2 reuniões do conselho, né, bem no comecinho, né, e numa dessas reuniões ele foi questionado, ele tentou dizer que foi ameaçado, era uma senhora de 1,5 m de altura, uma senhorinha, é uma coisa tão ridícula que alguma pessoa com vergonha na cara não diria, e nunca mais participou de reunião do conselho. O atual secretário nunca participou e nunca recebeu nem a presidenta Nayara, nem este presidente. Não é só o presidente, recebeu o colegiado, né, através da presidência, da sua secretaria executiva e inclusive do conselho inteiro, que não seria o fim do mundo, ou ir na reunião do conselho. Nós só tivemos uma reunião que aconteceu, e sabe por que a reunião aconteceu? Que o promotor Daniel Zulian forçou praticamente, né, ele pediu a reunião dizendo à prefeitura de todos os problemas que tinham sido relatados. Foi a única vez que aí até o prefeito participou, o prefeito e o secretário, em todo esse tempo. Isso é diálogo e respeito com controle social, com os conselhos? Não é. Então, o governo municipal, infelizmente, não respeita, as deliberações do conselho são completamente desconsideradas, desprezadas. Em momentos muito importantes, o conselho fez sugestões para melhorar, para tentar reduzir a situação de desastre. Teve, por exemplo, a lei prevê, o concurso é um pouco demorado, existe processo seletivo que pode ser feito por tempo determinado, isso é constitucional. Não, vai lá e terceiriza. Não usa o instrumento possível, e o conselho várias vezes propôs isso aí. Fizeram isso em parte na pandemia, e quando terminou o período mais agudo, tiraram todo mundo. E aí enche terceirizado, e o conselho tem se manifestado contra. Então é preciso dizer que, infelizmente, o governo municipal não respeita o Conselho Municipal de Saúde, não valoriza, e no meu ponto de vista, na minha opinião, isso é evidentemente uma demonstração de uma mentalidade, de uma postura autoritária, autocrática e fechada ao diálogo e à crítica. Muito bem, Mariante. Estamos aqui no Jornal dos Trabalhadores. Se quiser fazer sua doação para um projeto político de independência, mais do que isso, uma comunicação dos trabalhadores voltada por interesse público, não pessoal, está aqui o Pix aqui na tela para você fazer uma doação. O dinheiro da Rádio Noroeste é prestado contas. Todo mês tem um balancete, você pode ter acesso ao balancete, porque a rádio, nós entendemos que ela é pública e também até o dinheiro tem que ser público. Eu quero pedir sua contribuição, porque a Rádio Noroeste passa por sérios problemas econômicos. Nós não vamos abaixar a cabeça, não nos vendemos para comércio que tem processo trabalhista, não vendemos mesmo, nós temos princípios e não abrimos mão desses princípios. O Conselho pode até colocar uma posição diferenciada, não tem dinheiro de verba parlamentar, emenda impositiva e puxa-saco ao governo. Nós fazemos isso porque acreditamos na democratização da comunicação. O projeto político da Rádio Noroeste, ele é mais do que foi concedido pela Rádio BBC, onde o trabalhador doa quanto quiser. Não, aqui o trabalhador é consciente para doar quanto quiser e consciente também para dar a opinião que quiser. Entretanto, essa é uma ideia nova. Nós temos uma associação de amigos e amigas da Rádio Noroeste que, paga as contas. E isso é importante. Entendemos que a comunicação é de interesse público e vamos bater nessa tecla. Mariante,
São 11 horas e 48 minutos. Faltou alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei para você? Bom, eu gostaria de fazer, encaminhando a conclusão, com algumas questões, talvez não propriamente do que faltou, mas reforçar algumas questões que eu acho que elas são muito importantes. Primeiro, que o direito à saúde, né, a ideia do direito à saúde é uma ideia generosa do ponto de vista dos direitos humanos, da humanidade. É a ideia de que o acesso à saúde, isso vale também para a educação, para todas as políticas públicas, ele não pode depender do dinheiro que a pessoa tem no bolso ou na conta bancária. Quando o acesso ao serviço de saúde, ele depende disso, a gente não está mais falando mais do direito à saúde, a gente está falando de privilégio. E o que a gente quer não é privilégio, a gente quer direito. Então o acesso à saúde ele tem que ser gratuito, universal e com qualidade. E ele é possível. Ele é possível porque nós vivemos num país muito rico, num estado muito rico e numa cidade muito rica. Então não há razão, com essa riqueza, para a gente não ter garantido o direito à saúde no país, no estado e no município de Campinas. Então, em primeiro lugar, tem sim recursos, né? Mas nós temos que mudar a lógica de distribuição dos recursos, tem que acabar com essa sangria da dívida pública no orçamento público. A sangria da dívida pública só ajuda banqueiro, a bolsa banqueiro. Então, chega de continuar sacrificando o povo brasileiro para o pagamento da dívida para enriquecer banqueiro. Saúde é possível garantir o direito à saúde, mas a gente precisa fazer isso e de maneira efetiva. Tem que garantir os recursos e tem que mudar o Estado. Mudar em que sentido? O Estado que a gente quer é um Estado para garantir direitos. Então ele tem que ter sim mais servidor público concursado. Tem que parar com esse discurso horroroso do Estado mínimo. O Estado mínimo não garante direitos. Nós temos que ter trabalhadores e trabalhadores concursados para garantir o direito à saúde, garantir o direito à educação, garantir o direito à assistência, à cultura, ao esporte. Sobre isso, eu queria deixar e que espero que todas as pessoas, quando forem votar, pensem nisso para vereador e para prefeito, nessa questão. Sobre os direitos humanos, na política de direitos humanos, também. Nós temos condições de garantia desses direitos, Jair, e aí é preciso dizer, voltamos à questão. Orçamento a gente tem. Tem orçamento, tem dinheiro no Brasil para fazer reforma agrária, tem dinheiro no Brasil para garantir saúde e educação. O problema é a opção política e a prioridade. Né? Claro que hoje o governo federal, o governo Lula, enfrenta uma situação muito ruim, porque tem uma minoria, né, de apoio no Congresso. As alianças não têm resolvido nada, assim, ficar dando ministério para a extrema-direita não tem resolvido, né? Mas é o que o Lula está fazendo, mas eu acho que a gente tem que dizer isso. Isso não tem resolvido, e a gente continua tendo um governo que continua destinando a maior parte dos recursos para os bancos. Então, lamento, né? É o governo que eu ajudei a eleger, mas faz isso, e a gente tem que criticar. E nas políticas de direitos humanos, eu acredito que a gente precisa também fortalecer a organização dos movimentos sociais e também os espaços para esses movimentos sociais. O Conselho Nacional de Direitos Humanos vai ter eleição daqui a um tempo. É importante que as organizações que se inscrevam, participem, enfim. Né? O Conselho Nacional de Direitos Humanos tem sido uma trincheira em defesa, tive lá 2 mandatos, foi justamente no período do governo Bolsonaro, a gente nunca abaixou a cabeça, a gente enfrentou as políticas anti-direitos humanos do governo Bolsonaro. Nós vamos organizar, e aí, Jair, é onde eu penso, por exemplo, nós temos aqui uma rádio pública, comunitária aqui na região, e eu queria colocar... A rádio está cumprindo o papel dela de ser comunicativa, organizativa, cultural e comunitária? Eu penso que sim, né? Mas eu penso que tudo pode ser melhorado, e eu diria o seguinte: nós precisamos, né, fortalecer a rádio. Então, assim, temos que intensificar a campanha de arrecadação, mas essa arrecadação é a arrecadação militante, né? Não é buscar dinheiro de grandes amigos, né, grandes patrocinadores, né, porque quem contrata a banda escolhe a música, então, né, não dá para, não vamos correr esse risco. A rádio
tem garantido uma independência política, isso é muito importante. Mas qual é a independência política? Epa. A independência política do capital, a independência política da burguesia, não da classe trabalhadora. Da classe trabalhadora, a rádio não é independente, ela é dependente da classe trabalhadora. Toda organização de esquerda, toda organização de luta, ela tem que ser dependente da classe trabalhadora, é a única forma dela se manter e sobreviver. No meu ponto de vista, a gente tem que fortalecer a rádio. Eu espero, inclusive, que no próprio debate da eleição municipal a gente consiga colocar uma ideia de uma política de comunicação municipal que valorize as rádios comunitárias, efetivamente comunitárias, né? Valorize as rádios comunitárias, valorize a comunicação pública, porque o que não dá é para governos de esquerda continuarem enriquecendo dono de TV. Porque se a gente olhar isso, infelizmente... O recado é para você, Paulo Pimenta. É direto. Com certeza. Se não for, eu intitulo como... Acho que assim, a gente precisa ter no governo federal uma política de comunicação que pare de destinar a 90, 95, 100% dos recursos de comunicação para essa mídia burguesa. Vai colocar alguma coisa nelas? Vamos discutir. Agora, não pode ser, como vem acontecendo, que isso só reforça e fortalece mídias que têm compromisso de classe, que não tem um compromisso nem com a democracia, nem com os direitos humanos, até porque se a gente olhar na história, tanto o golpe de 64 quanto outros momentos, o papel que essa mídia cumpriu não foi positivo. Em Campinas, Jerry, eu penso que a gente precisa colocar esse debate, até porque a gente está com 5 candidaturas agora à prefeitura. Eu acho que todas essas candidaturas têm que ser questionadas, e se por um acaso houver possibilidade, né, de um governo democrático e popular nessa cidade, esse governo democrático e popular tem que entender que ele só será democrático e popular se ele também enfrentar esse debate. É óbvio que o enfrentamento municipal é diferente do federal, que, por exemplo, toda a legislação de comunicação é muito concentrada no âmbito federal. Mas é possível ter legislação municipal para rádios comunitárias. Campinas, inclusive, teve iniciativa nesse sentido. Da época da prefeita, da época da grande prefeita Isalene Tiene, que injustiçada num julgamento público, infelizmente com participação desta mídia, que fazia charges e caricaturas horrorosas da prefeita, e no governo da prefeita Isalene houve essa iniciativa. Eu acho que nós temos que retomar, GR, esse debate e dizer que esse é um debate que os nossos candidatos e candidatas à prefeitura têm que enfrentar. E chamar, inclusive, candidaturas à vereança, que também se posicionam, estão na cidade, também tem que se posicionar sobre isso. Mariante, eu chamei esse debate de entrevistar candidatos a vereador, porque eu fico cada dia mais revoltado de ver vereador racista, vereador nazista, e nós entendíamos que precisávamos colocar a Câmara de Vereadores nos eixos. E aí o que acontece? O juiz eleitoral falou que tem que abrir para todos. Lançamos um edital para quem tivesse interesse, que demonstrasse interesse, o juiz eleitoral proibiu, tem que ser para todos. Mas como eu vou abrir, sabe, com 600 candidatos? Eu não tenho tempo, a rádio não é só para eles. E aí eu fiz um sorteio com os candidatos, os pré-candidatos na época, a ordem, e o juiz falou não, o veículo de comunicação não está aberto para política. Está pensando que é o quê? Eu chamei a conversa, expliquei para todos eles, falando assim, olha, infelizmente a justiça não é tão democrática. Nós conseguimos garantir a participação de mulheres por igual, sabe, aqui na rádio. Tem aqui, a Cristiane está aqui do lado, você pode olhar, a Cristiane, a gente tem o requerimento assinado por eles, sabe? E eles, o juiz eleitoral não andou. Os outros partidos também sequer se manifestou. Então, assim, o Jornal dos Trabalhadores está fazendo um diagnóstico de Campinas. E aí,
quem está a fim de debater isso abertamente, com seriedade, vai fazer, como o Juarez fez do transporte, como o pessoal do MTST fez sobre moradia, como a Isalene falou sobre participação da mulher, como você falou sobre saúde e direitos humanos, a Kátia vai fazer sobre as políticas de assistência social e o Pedro Tourinho vai falar sobre a política de Campinas no última sexta-feira do mês. A rádio está aberta, mas a gente precisa entender que ela é um veículo de comunicação que respeita direitos humanos, que respeita a pluralidade de opinião, sim, mas se vier aqui defender pena de morte, defender internação compulsória, se vier aqui defender racismo, não tem boi, não entra mesmo. Obrigado, Mariante, pela sua participação aqui. A gente está terminando o Jornal dos Trabalhadores e esperamos você mais algumas vezes. Você que sempre esteve com a gente, está no Conselho Político da Rádio e é um dos incentivadores dessa política. Muito obrigado. Queria só aproveitar rapidamente pelo seguinte, alguns recados. A questão da rádio, do ponto de vista da política pública de comunicação, os candidatos vão ser questionados, porque o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos vai elaborar uma carta com várias questões de direitos humanos, direito à comunicação, moradia, vários, e vamos encaminhar para as candidaturas, né, a prefeito, para que se posicione. Então já fica avisado, no momento que isso for feito a gente vai avisar aqui para ser divulgado, mas é um compromisso nosso. Na saúde, a gente, o Movimento Popular de Saúde, que eu faço parte, que é através dele, que inclusive eu estou na presidência do Conselho, o Movimento Popular de Saúde vai realizar um debate, tá, com as candidaturas, vai ser no Sindicato dos Metalúrgicos, no dia 12 de setembro, a partir das 18h30, a gente ainda está finalizando o regulamento, vamos estar a partir dessa semana convidando todas as candidaturas a prefeito, todas as 5 candidaturas serão convidadas, e vamos fazer esse debate. É uma outra contribuição para a questão do debate da saúde em Campinas. E aí eu queria concluir também fazendo um outro convite muito importante. Dia 7 de setembro é um dia que se, entre aspas, comemora a independência do Brasil, com a independência que até hoje não foi efetivada, né, de maneira concreta, mas é um dia que é marcado pelos desfiles e também é marcado, agora há 30 anos, né, pelo Grito dos Excluídos. Então, o Grito dos Excluídos, ele é uma manifestação que tem uma forte presença das pastorais da Igreja Católica, mas tem muitos movimentos sociais. Hoje, eu diria que o Grito ele tem mais, né, movimentos sociais do que as pastorais, mas não é problema nenhum, isso tem sido construído, e sempre na defesa dos direitos humanos. Então, eu queria deixar um convite aqui, inclusive esse ano é importante por causa dos 30 anos do Grito, dia 7 de setembro, a partir das 9 horas, no Largo do Pará, a gente chama a concentração do Grito, tem uma coordenação, que tem várias pessoas, companheira Lurdinha, a companhia Fabi, né, o seu Valdemar, tem um time aí de primeira na coordenação do Grito, dia 9 de setembro, portanto, né, que vai ser um sábado, a partir das 7 de setembro, perdão, 7 de setembro, um sábado, a partir das 9 da manhã, no Largo do Pará, todas as pessoas são convidadas, e é importante, pode levar o seu cartaz, né, esse ano, inclusive, está aí a imagem do Grito, né, o cartaz do Grito esse ano, né, 30 anos de resistência, todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Essa crítica que é fundamental, o Grito nasceu para fazer a crítica, né, dessas políticas da independência que não foi realizada, dos direitos que não foram efetivados. Então, muito importante, todo mundo está convidado, dia 7 de setembro, no sábado, no Largo do Pará, a partir das 9, pode levar seu cartaz, indicando sua demanda, ou acompanhar os blocos que vão estar organizados lá, todo mundo é muito bem-vindo para defender direitos humanos. O Grito dos Excluídos é para isso. Então, no Grito dos Excluídos, quem defende direitos humanos, quem defende democracia, é muito bem-vindo. Quem defende racismo, fascismo, machismo, não é bem-vindo. Vá para outro lugar, para o Grito não. O Grito é um movimento que tem lado, que tem posição. Então, dia 7 de setembro, estaremos juntos lá. E a gente, inclusive, espera que
a gente construa uma cobertura da Rádio Noroeste no Grito. Vai ser um momento importante, é um momento muito bonito, que a gente conta pessoas de vários movimentos, pelos direitos humanos, todo mundo junto, misturado, defendendo o que é o mais importante, uma sociedade democrática, uma sociedade que respeite os direitos humanos, e onde a gente consiga um dia superar esse absurdo dessa desigualdade que é causado pelo capitalismo. Fica o convite, muito obrigado pela oportunidade de estar por aqui, tá? E espero que a gente continue junto fazendo essa construção. Muito obrigado, Mariante. Eu queria colocar uma questão. A rádio só tem sentido com pessoas como você, que acreditam num projeto. Aqui não é uma rádio para tocar música e oferecer para a namorada. Mais vale o conteúdo que nós estamos tratando aqui do que uma música. Apesar que também eu gosto de oferecer uma música para Cristo, tem direito. E por aqui a gente está muito feliz, porque o Jornal dos Trabalhadores iniciou em 2007 uma grande rede de rádio. Eu estou lembrando de pessoas que passaram por nosso microfone quando estávamos no Sinergia Cult e continua acreditando no projeto. Muito obrigado, Paulo Mariante. Eu encerro o Jornal dos Trabalhadores de hoje e acompanhe a gente na rede social. A nossa intenção não é ganhar curtida e nem monetizar, é justamente levar uma mensagem. Eu acredito que nós conseguimos ela hoje. Você vai acompanhar o vídeo também no YouTube e nós vamos dizer abertamente aqui: fora Zuckerberg, não nos censure. Aqui, qualquer coisa que é contra a política editorial do dono, nós seremos contra. Tchau, gente, até a próxima. Valeu!